Galera, a próxima questão é uma questão que quando eu estava selecionando as questões para fazer realmente o nosso bloco de estatística, me surpreendeu. Por quê? Porque ele trabalha com ramos e folhas, um tópico da estatística para representar o rol que poucas bancas costumam cobrar. Então, é interessante, até porque quando eu falo em sala de aula aqui nos cursos presenciais, eu sempre digo, galera, ó, eu vou explicar ramos e folhas porque você pode se deparar com uma questão e que a grande maioria vai acabar não fazendo. E é fácil, mas precisa conhecer o formato para conseguir desenrolar e entender o que ele está propondo. Então, rapaziada, bote uma observaçãozinha aí. A questão que nós vamos resolver agora de ramos e folhas é uma questão muito interessante. Por quê? Porque poucas vezes você vai encontrar uma questão com este formato, beleza? Mas olha como a questão é legal. A estrutura em ramo de folhas abaixo representa o consumo em litros de gasolina de uma certa pessoa por semana, com as folhas representando as unidades. Beleza. O problema é que o aluno não sabe onde é que ele está vendo essas folhas. Galera, os números que estão antes dessa barra são o que nós chamamos de ramos. E agora, à direita da barra, as folhas. Que no caso, você está vendo como sendo os ramos dezenas e centenas, enquanto que as folhas, as unidades. Vamos verificar o que é que ele está pedindo. Ele diz, à luz dos dados coletados, considere as seguintes afirmações. Aí ele vai e joga agora as afirmações. A distribuição é assimétrica positiva? A distribuição não possui valor modal? A mediana da distribuição é 115,5? Vamos tentar descobrir agora. O que é que você vai ter que entender? Primeiro, o que é o rol, Thiago? Aquele conjunto onde os elementos estão todos organizados. Vamos fazer aqui uma pequena simulação do rol que é projetado a partir do ramos e folhas, certo? Vamos lá. 9, 1. Então, vai virar o número 91. O 9, como eu já falei, vai representar a dezena e o 1, unidade. Depois, 9 com 4, 94. 9 com 7, 97. 10 com 0, 100. 102. Continua. 102. 103. Vai, até fechar com 132. Pronto. Então, vamos lá, rapidinho. 9 com 1, 91, 94, 97. Aí vai 100, 102, 102, 103, 108, 111, 112, 115, 115, 116, 116, 117, 117, 122, 122, 123, 124, 128, 129, 130, 132. Pronto. Fechamos, então, o rol em função do ramos e folhas. Beleza, Thiago. Então, me diz uma coisa. Quantos elementos nós temos? Para descobrir o número de elementos, basta você contar quantas unidades você tem, pois o número de unidades vai estar representando também o total de elementos, porque cada unidade representa um número que vai ser formado. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, são 24 elementos. São 24 elementos. Agora vamos analisar os itens. Você já entendeu como é que você faz a leitura. Aqui eu tenho dezenas e centenas, enquanto que as folhas, as unidades. Então são 24 unidades, o que caracteriza 24 elementos. Beleza. O primeiro item diz, a distribuição ela é assimétrica positiva. Lembra? Nós já falamos sobre a simetria positiva.
Para quem não consegue lembrar, a assimetria, vou colocar aqui pequenininho, ó, a assimetria, para ser classificada como positiva, a cauda tem que estar para o lado direito. Ou seja, eu tenho que ter uma grande concentração no início da distribuição e depois a frequência vai caindo. Esta é a curva assimétrica à direita, que é a assimetria positiva. Beleza? Pois é, pessoal. Será que a nossa distribuição tem uma concentração muito grande de valores pequenos e depois uma redução na frequência dos valores maiores? Eu creio que não. Como você pode ver, essa distribuição ela está mais para uma curva o quê? Simétrica, porque você tem a frequência maior, a classe central, e depois que você passa aqui como se fosse uma linha divisória, você tem, ó, a linha de cima praticamente com a mesma frequência da linha de baixo. A primeira linha praticamente com a mesma frequência da última. Então ela está mais para uma curva simétrica do que para uma assimétrica. É como se o desenho fosse mais ou menos assim, ó. Tentar fazer mais ou menos o desenho da curva. Seria algo mais ou menos assim. Ou seja, parecido com uma curva simétrica. Ela está deitada, tudo bem, mas você entende que a simetria ela não está apresentada nesse caso, e sim uma distribuição simétrica. Os valores estão projetados em termos de frequência, bem, digamos assim, parecidos na parte superior e na parte inferior, o que deixa o item falso. Ela não tem assimetria positiva, ela não é assimétrica positiva. Está mais para simétrica. Embora não seja também uma simetria perfeita. Por quê? Porque para ser uma simetria perfeita, 3 elementos lá em cima, 3 elementos aqui embaixo. 5 elementos na segunda linha, 5 elementos na quarta linha. Por isso que ela não é perfeita, mas está mais para simétrica. A distribuição não possui valor modal. Ela está dizendo que não tem valor modal, ou seja, não tem nenhum elemento que se destaca perante os outros. Será, pessoal? Será que eu não tenho nenhum elemento que se destaca? Vamos ver. O 91 uma vez, o 94 uma vez, o 97 também uma vez, o 100 apenas uma vez. O 102 aparece 2 vezes. Opa, peraí. O 102 aparece 2 vezes. O 103 uma vez, o 108 uma vez, o 111 uma vez, o 115 aparece, ó, 115 2 vezes também, o 116 também e o 117 também 2 vezes. Até agora os elementos que apareceram mais vezes. E também o 122, ó. O 122 também está aparecendo 2 vezes. Pronto. Nenhum outro elemento aparece tanto quanto os que eu terminei de citar. Pois é, Tiago. E aí? Nesse caso, observe que eu vou ter, pessoal, na realidade, 5 modas. Eu tenho um conjunto multimodal. É isso mesmo, porque tem mais de uma moda. Então, quando ele diz a distribuição não possui valor modal, pois é, está falso. Porque nós temos sim valor modal? Temos. Ah, Tiago, mas são 5. Não interessa, pessoal. A moda é uma medida de posição que pode existir ou não existir. E quando existe, moda. E quando existe, ela pode aparecer mais de um elemento. Se o conjunto não tiver moda, ele é dito amodal. Quando ele tem uma única moda, ele é unimodal. Com 2 modas, bimodal. A partir de 3, ele é multimodal, que é o que acontece aqui. Eu tenho 5 elementos. Ele está dizendo que não tem moda? Eu tenho 5 modas. Eu tenho 5 elementos que destacam perante os demais. Então, o item 2 também está falso, pois ele diz que não possui valor modal. Está falso. A mediana da distribuição é 115,5? Galera, para calcular a mediana,
você deve saber quantos elementos você tem. São 24. Se eu tenho 24 elementos, você já deve saber que para calcular a mediana de um conjunto com n termos, esse n sendo um número par, você vai ter que pegar os dois elementos centrais, ou seja, o 13º e o 12º. Vai somar e dividir por 2. Calma, Thiago, eu não entendi. Não são 24 elementos? É um número par. Então, não existe o elemento central. Não existe. Então, o que é que você faz? Você pega os dois elementos centrais. Como são 24 elementos, vai ser o 12º e o 13º. Soma e divide por 2. Daí, eu tenho agora, lá vai, o 12º. Para contar, é só pegar as unidades. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu terminei de contar aqui, ó. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. 12º, 13º. Então, vai ser 115 e 116. Pegando, então, 115 e 116. Soma e divide por 2. A mediana vai ser, de fato, 115,5. Fechamos assim com o último item como sendo o único item verdadeiro. O único item verdadeiro. O 3. Então, B de bola, o terceiro item é apenas o item verdadeiro. Podemos marcar o item B de bola como sendo a resposta correta. Tá aí, mais uma vez, uma questão interessante que trata de ramos e folhas, o que não é comum, e assim você pode já pensar um pouquinho. Lembrando que o 12º vai ser 115 e o 116 o 13º. Só faz somar, que dá 231, dividido por 2, que dá 115,5, batendo justamente com o que ele está propondo. E aí, o item B de bola. Fechamos mais uma questão. Essa daí, ó, você tem que guardar, porque de repente pode aparecer e você ganha uma questão fácil, que normalmente a maioria, ó, nem se toca do que está acontecendo. Show de bola. Próxima questão.